Você me mata, viu? Gente, boa noite mais uma vez para quem está assistindo essa aula agora e para quem está assistindo em casa, em outro horário. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa aula realmente pode estar coincidindo com alguma outra, né? Infelizmente, a gente acabou tendo alguns problemas de comunicação e por isso a gente pede até desculpas, né, a todos vocês por conta desse choque de horários, né? A gente acabou tendo um pouquinho de falha de comunicação, mas a gente já está resolvendo esse problema. Inclusive, nós pretendemos estabelecer as nossas aulas para as sextas-feiras, certo? Às horas até às 19, né? Obviamente, o início é mais o que mais interessa, né? Geralmente a gente pode acabar um pouquinho antes, né? Então eu conto com a participação de vocês nas sextas-feiras, das 17 às 19, tá bom? Mas a gente vai colocar isso tudo no Moodle, né, para ficar todo mundo ciente, inclusive naqueles horários, né? Eu agradeço também aos nossos tutores que estão aqui presentes, a Mônica, a Socorro, né, o Alexandre. Se tiver mais alguém, vocês me avisam. Certo? Sim, Lenilda, a aula vai ficar gravada. Certo? Todas as aulas que a gente vai fazer, não sei se vocês perceberam, né? Agora a gente está com uma... Na verdade, o NEAD está com uma primazia em fazer aulas síncronas, né? E elas serem disponibilizadas no sistema, tá certo? Pois não, Israel, gostaria de falar? Professor, eu não sei nos demais cursos, eu acho que esse horário seria o mais flexível, não? Que o pessoal de física, nós já temos 2 aulas marcadas na sexta-feira. Seria bastante imprensado para nós. Pronto. Essa Israel, questão da quinta-feira, tem algum outro curso que está batendo o horário, Pronto, Israel. Como essa disciplina é uma disciplina comum para os 4 cursos, né? Geralmente a gente precisa ver o que melhor se encaixa. Mas você fala de coincidência ou ficar muito próximo uma da outra? Ficar muito próximo, porque às 19 a gente já tem aula de ensino e pesquisa, e logo após Sim. A gente temos os encontros que são marcados do estágio supervisionado, às 21 horas. Entendo. O Israel, mas olha, eu acho que até a Mônica pode complementar nesse quesito, né? A gente estava discutindo hoje à tarde, a gente passou o dia discutindo, na verdade, sobre isso, para pensar em uma melhor alternativa. Mas realmente, como não há coincidência, né, a predileção é para que a gente tenha um horário disponível nos 4 cursos, né? Mas não se preocupe, não. A gente vai tentar fazer o mais breve possível, né? Não se estender muito para vocês terem um tempo também de descansarem, né? Comerem alguma coisa antes das outras aulas, viu? Quanto a isso aí, a gente faz o melhor possível. Mônica e depois Tayane, eu acho. Só para complementar o professor Epson, Israel, a gente, na verdade, tinha feito esse planejamento junto com o Epson, né, e os outros tutores para ser na quinta-feira, realmente era o melhor horário também até para os tutores e para o professor Epson. Entretanto, hoje de manhã, em conversa com o Charles, ele nos mostrou, né, a planilha dos horários de todos os cursos, e aí, diante dessa planilha, não é possível manter esse horário da quinta-feira. E o único horário que foi coincidente para todos os cursos, como o professor Epson falou, é esse horário da sexta-feira, das 17 às 19 horas, né? E aí, como o professor Epson falou, pode terminar antes, né? Até para vocês se organizarem, porque a gente sabe, né, que, infelizmente, vocês têm várias disciplinas, ou felizmente, né, nem infelizmente, mas tem várias disciplinas, e aí precisa, né, tentar encaixar todas essas disciplinas. Então, para que vocês também fiquem tranquilos que na semana que não der para assistir de forma síncrona, né, vai ficar gravado para vocês assistirem de forma virtual lá na plataforma, né? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Isso mesmo. Muito obrigado, viu, Mônica? Tayane, queria falar algo? Essas aulas vai ser 1 hora e 40 minutos, 2 horas, não é?
Tayane, eu acho até muito improdutivo que a gente passe esse tempo todo virtualmente, né? Assim, digo, tendo aula, né, aqui, obviamente a gente pode estender as conversas, né, no nosso ambiente, mas aula mesmo, nesse momento síncrono, a gente vai priorizar menos que isso, né, obviamente, até porque os ciclos de atenção, né, que quando a gente está dando uma aula são muito variados, né, então a gente tenta fazer N estratégias e com certeza não vai ser todo esse tempo não, tá bom? 2 horas jamais. Porque na sexta-feira a gente tem aula de 7 às 8 de Subenha, de 8 às 9 a gente não tem aula. Aí começa de 9, a de Lázaro. Entendi. Pronto, Tayane. Geralmente há uma prioridade às disciplinas do 7º semestre, né? Que é essa disciplina que está sendo ofertada aqui para vocês. Mas nada impede de que a gente tenha uma maior flexibilidade, né? Além de que todas as aulas que a gente está fazendo aqui serão gravadas e disponibilizadas no Moodle, certo? É porque realmente com esse novo formato de aulas síncronas, né, quase que sempre, a gente precisa tomar algumas precauções em relação a isso. Eu espero de verdade que vocês compreendam, também está sendo novo para a gente, né, a gente está fazendo o possível para nos adaptarmos, né, essa nova realidade, porque está parecendo realmente o formato do ensino remoto na educação presencial, né, que tem aula quase todo dia, né, e às vezes vocês não estão acostumados com isso, mas o que a gente realmente quer é que tenha o melhor aprendizado para vocês, seja de forma síncrona ou forma assíncrona, né, a gente quer levar um conhecimento para vocês e a gente poder construir juntos, certo? Boa noite aí, Geisa, tô vendo agora. Tudo bem, querida? Boa noite, pessoal. Eu não quis atrapalhar vocês aí. Quando eu entrei, tentando... É isso, Geisa, você não atrapalha jamais. Não, eu sei, mas é porque eu já estava no assunto, a gente fica quietinho, ouvindo, acompanhando, para poder entrar. Já que eu tentei algumas vezes, não estava conseguindo entrar, mas boa noite a todos. Olha aí minha aluninha Tayane aí, viu? Aluna nota 10, viu? Perfeito, olha, já temos vários conhecidos. Não, essa daí eu conheci, desculpe. Eu conheci aqui como tutora, viu? Sim, olha aí, aluna nota maravilha. 10, podem olhar as notas aí. Aluna nota 10. Só falta Paloma. Ai, que incrível. Não, Paloma também é excelente, viu? Já dei a disciplina de Libras para alguns alunos que estão aqui presentes, alguns ainda não, né? E sempre um prazer a gente conhecer e também aprofundar suas relações, né? É verdade. Gente, então, acho que todos os informes foram dados, né? Em relação às nossas aulas síncronas, serão as sextas-feiras, das 17 às 19, né? Obviamente com aquela flexibilidade que a gente já comentou, tá? A nossa proposta de hoje é discutir um pouquinho sobre a trajetória, né, da educação especial, com evidências aqui no Brasil e no mundo como um todo, tá certo? Então, nesse sentido, a gente vai trazer alguns aspectos, algumas definições, alguns históricos e perspectivas que foram traçadas durante toda a nossa história da humanidade, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de levar vocês para uma viagem aqui, né, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso. Acho que tem muita mais reflexão sobre quem a gente é, ou o que a gente fez, né, durante toda a nossa trajetória, e também, talvez, explique um pouco do que a gente, por exemplo, vivencia hoje, do preconceito que existe ainda com uma pessoa com deficiência, por exemplo, né? Quando a gente traça um panorama mais voltado para a educação especial, a gente tem um foco mais nas pessoas com deficiência, tá? Então, nesse sentido, a gente vai mostrando um pouquinho sobre isso. Então, por favor, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma indagação, podem levantar a mão, né, falar aí no chat, que eu vou tentar dar uma olhada. E eu peço até aos tutores, caso tenham alguma dúvida, né, no chat, por favor, anote para mim, não sei, a gente pode fazer esse bate-volta, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante a gente pensar em uma diferença no que gera
dentro da nossa disciplina, que seria qual a diferença entre a educação especial e a educação inclusiva. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que são iguais? Tem alguma diferença? Eu até dei um pouquinho sobre isso, né? Já falei hoje. Alguém? Pronto, saiu dizendo que tem diferença. Qual a sua opinião, Israel, sobre essa diferença? Por exemplo, o que teria de mais impactante entre a educação especial e a educação inclusiva? O que você acha? A educação inclusiva eu faço a partir do momento em que eu estou incluindo todos num único processo. E a educação especial eu vou particularizar a necessidade que cada um tem. Não só aquele aluno que seja surdo, seja deficiente visual. Então, há essa diferenciação e eu tenho que entender o processo em que cada uma tem. Eu sei que alguns teóricos vão falar que não há uma certa diferenciação, mas eu tenho que diferenciar no contexto que eu vou fazer ambas. Show de bola, já temos aí uma possível definição que Israel apresenta para a gente. E, de fato, quando a gente para um pouco para pensar em relação à educação especial, há uma primazia, pelo menos na literatura e também nas formas em que foi se constituída a educação especial aqui no Brasil, né, voltadas para os alunos com deficiência. Mas a educação inclusiva também engloba todos eles, né? Eis aí um senso de pertencimento que é provocado para que haja uma interação entre todos, por exemplo, né? Em que a gente possa ter, não somente voltada para o aluno com deficiência, não de forma separada, né? Mas sim de forma conjunta e também não só voltada a esses alunos, certo? Então, nesse sentido aqui, a gente já começa a traçar um pouco sobre essa possível definição. Mas a gente sabe hoje que a educação inclusiva é bem mais que isso, né? Quando a gente trata, por exemplo, sobre evasão escolar, sobre diversidade étnico-racial, diversidade de gênero. Então, todos esses assuntos estão englobados, né, quando a gente trata sobre a temática da nossa disciplina. Então, nesse sentido, a gente vai focar hoje um pouco sobre esse aspecto da educação especial, que seria mais voltado para os alunos com deficiência, tá bom? Olha aí, vendo aqui o chat, né? O Paulo dizendo que a educação especial é uma modalidade de ensino que se destina a alunos com alguma deficiência. É aquela que desperta, assim, isso, exatamente. É aí, né? Então, nesse sentido, a gente vai ver agora em relação à história da própria humanidade. A gente pode perceber que ela é marcada por diversas transformações e mudanças constantes, que elas, obviamente, trouxeram consequências, né, em relação às próprias concepções do que seriam o ser, né, seja através de uma perspectiva da política, seja através de uma perspectiva econômica e até mesmo religiosa, que aconteceu isso durante muito tempo. A gente tem aí várias relações com a religião, por exemplo, né? A gente percebe que desde o processo de demonização até o processo de caridade, assistencialismo, coisas que a gente vai ver hoje um pouco mais detalhadamente, tá certo? Então, deixa eu passar aqui. Então, a gente percebe que esse conceito, por exemplo, de deficiência foi passando durante muitos anos, né, desde a história da humanidade, por ressignificações. Então, vão desde formas aceitáveis do corpo e posicionamento na sociedade, que são influenciados por esses contextos e práticas sociais. Então, a gente traz aqui um histórico e uma perspectiva sobre as civilizações que até mesmo são apresentadas no texto que a gente indicou para a leitura, que vocês devem ter lido, né? Eu acredito que sim. Então, nesse sentido, a gente traz aqui algumas civilizações que tinham algumas concepções em relação à pessoa com deficiência e qual a relação sobre ela, tá? Então, inicialmente, a gente vai desde o período pré-histórico, né, em relação aos povos primitivos, principalmente os nômades, que são retratados que os mais fortes sobreviviam, né? Então, geralmente as pessoas com deficiência, né, tinham
uma exclusão, até mesmo por conta da questão da sobrevivência em si, né? Para caçar, para comer, né? Para realmente sobreviver. Então, as pessoas com deficiência eram consideradas como incapazes. Desde esse primeiro momento, já tinha uma visão em relação a pessoa com deficiência como um ser incapaz e que precisava ser eliminado, né? Então, aí a gente já tem uma visão dos povos mais primitivos. Quando a gente passa, por exemplo, para algumas civilizações egípcia, hebraica, grega e até mesmo romana, a gente percebe que as relações econômicas e políticas trazem grandes consequências, seja na questão da opressão, né, ou até mesmo das questões de desigualdade. Então, a gente percebe que tem sempre uma oscilação na concepção do que seria a pessoa com deficiência, sendo divino, algumas vezes, às vezes também considerado demoníaco, né? Nessa imagem aí que vocês podem ver, a gente tem uma pintura, né, egípcia, em que tem uma pessoa com uma deficiência física, em que nos egípcios, por exemplo, a gente percebia que eles consideravam, entre aspas, normal, né, essa questão da deficiência, por exemplo, física, que eles poderiam desempenhar algumas ações, mas existem também outras literaturas que trazem que não, né, então aí tem muitos acontecimentos que realmente passaram despercebidos até mesmo nessas nuances entre o aceitar ou não aceitar, o incluir ou não incluir, né? Então, a gente já começa aqui uma oscilação entre o que seria realmente benéfico ou seria considerado, entre aspas, normal, para também a consideração de que não seria normal, né? Seria o demoníaco, por exemplo, numa visão mais religiosa, por exemplo. Gente, até aqui, tá tudo ok? Tô indo rápido, tá sendo tranquilo. Se tiverem alguma dúvida, podem falar, tá bom? Os nossos tutores estão atentos aí ao chat, tá? E também a você que está assistindo essa aula depois, né, desse momento síncrono, por favor, também coloque no fórum de dúvidas, né, que nossos tutores e eu estaremos respondendo você, tá? Voltando especificamente para a civilização egípcia, né, a gente percebe que eles pregavam o ensinamento e a aprendizagem de que o deficiente não tinha como ser útil aos interesses do faraó. É aquela coisa que eu falei, né? Em algumas literaturas a gente encontra isso, né, principalmente, por exemplo, no material básico que nós usamos para essa aula, por exemplo, havia um conceito de incapacidade atrelado às pessoas com deficiência. Porém, a gente percebe que também outros fatores, né, levavam em consideração que ele poderia exercer. Por exemplo, a gente tem uma imagem aí dessa pessoa com deficiência, por exemplo, física, né, que está sendo apresentada aí na imagem. Então, a pessoa com deficiência integrava-se nas diversas, nas diferentes hierarquizadas classes sociais, sejam faraós, nobres, altos funcionários, artesãos, agricultores e até mesmo escravos, né? Então, mas o sentimento de incapacidade parece que era um pouco velado nesse sentido, né? Então, na civilização hebraica, a gente já tem uma questão, por exemplo, da punição divina, né? Seria considerado as pessoas com deficiência castigadas, né? Por terem feito algum pecado, por exemplo, em outra vida, ou até mesmo nessa, né? Então, o paciente está muito baixo, vocês estão me ouvindo? Bem? Ok. Mônica, Geisa? Estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem, professor. Está tranquilo. Estou ouvindo bem. Veja se é o seu dispositivo, se você tiver no celular, tente aumentar um pouquinho, veja se é o seu aparelho. Qualquer coisa eu posso falar mais perto do microfone, se tiver dificuldade. Me confirme aí, por favor. A Natália disse que está ouvindo bem, professor. Pronto, perfeito. Então, na civilização hebraica, a gente já tem essa pequena definição, até mesmo religiosa, né, em relação à questão de ser pecado ou não, né, que considerava que a pessoa com deficiência estaria sendo punida por alguma coisa.
mas também há uma organização dessa sociedade que tinham diferentes papéis sociais. Então, o deficiente, algumas vezes, era excluído desse processo, né, justamente por essa hierarquização. Então, na civilização grega, né, a gente já tem uma cultura, né, um culto ao corpo, em que havia uma valorização intelectual pelo porte físico, por exemplo, a valorização intelectual, né? Então, essas duas ideologias que eram tidas como primazia, né, segregavam a pessoa com deficiência, que tinha, muitas vezes, negados os principais direitos, né? Então, como a gente vê aqui nessa imagem, as pessoas com cidadania e sem cidadania, por exemplo. Vejam aí que em primazia tinham homens, guerreiros, né? Pessoas que necessariamente iriam contribuir com a sociedade. Já as pessoas, por exemplo, com deficiência, escravos, mulheres, eram tidas como pessoas sem cidadania e, consequentemente, não agregavam para aquela civilização. Então, a gente já tem uma diferença aí em relação a padrões sociais, né, que são bem colocados nesse sentido. Dedé, tá ouvindo? Você conseguiu ver, querido? Só confirme no chat depois, por favor. Sim, confirmou, professor. Pronto, perfeito. Ok. Já na Idade Média, principalmente depois da passagem de Jesus Cristo, né, das principais difusões em relação à questão cristã, né, religiosa, a gente pode perceber, obviamente, pela literatura, né, a Bíblia, por exemplo, para além das questões religiosas, né, não quero me ater a esse cunho religioso, tá? Mas a gente percebe que houveram algumas práticas que fizeram com que a igreja, né, principalmente a Igreja Católica, pudesse ter uma aproximação com essas pessoas com deficiência, né, que agora passam, além da questão de ser demonizado, né, as pessoas com deficiência, elas ficavam à mercê das doutrinas e dogmas, né, que a Igreja Católica, por exemplo, ou a ideologia cristã, né, fazia com que eles fossem considerados criaturas de Deus e mereciam também espaço na sociedade, né? Agora vindo um outro sentimento, não agora de incapacidade, mas sim de compaixão, né? Aí entra aquela visão que tem, nossa, que pena que você é deficiente, né? Então a gente já tem aí, por conta dessa questão, né, uma visão social em relação às pessoas com deficiência, para ter um sentimento de caridade, né, de tolerância, e até uma visão mais filantrópica, né, em relação à pessoa com deficiência. Ele é capaz, coitadinho, mas merece o nosso amor como bons cristãos. Algumas vezes, né, ainda considerado como uma perspectiva que algumas pessoas adotam, tá? A ideia de compaixão, exato. Isso mesmo. Edson, Pois não. Então, tem como você voltar aí essa ideia de compaixão, apesar de... Você tem como voltar o slide anterior? Tenho sim. Tenho só o período, 1453. Esse sentimento de compaixão, a gente percebe até hoje, ele se perdura até hoje. Quando alguém fala, aí você vê o semblante, a expressão do outro, como se tivesse com pena. Coitada, aquela família não merecia isso. É algo nesse sentido que se perdura, perpetua até hoje. Então, eu sei que você vai falar um pouco mais lá na frente, mas é só para a gente fazer um link do que já vai acontecer lá na frente. E essa mudança que a gente espera aí, até hoje ela continua. Exatamente, gente. Eu acho que tem completamente relação com o que a gente está vivenciando hoje, né?
Tanto é que é muito díspare, que algumas pessoas compreendem de uma forma e outras de outra, né? A gente percebe reflexos, né, que tem coisas que são muito ligadas a gente, um posicionamento que às vezes a gente não tem, parece que é estrutural, na verdade, né? Esse sentimento de que o deficiente ele precisa ser tratado de tal forma, né? Então, aí vai do imaginário que foi construído durante muito tempo, né, através das civilizações, como a gente está vendo aqui. Não é isso? Gente, temos alguns comentários. Temos, olha aí. A gente percebe que ao longo da história, o conceito de deficiência vai sendo modificado, exatamente. Isso mesmo. O Ayrton confirmando, né? Que ainda a gente percebe muita ignorância lá, Ayrton, de fato. Mas a compaixão é um sentimento muito humano. Não ter compaixão por alguém com uma deficiência é ser desumano, minha concepção. Demais, Dedé. Olha, eu acho que é muito importante a gente também separar muitas coisas. Não, a gente não está dizendo que ter compaixão não é bom, tá? A gente não está dizendo isso. Mas sim que a gente precisa ter consciência do que foi sendo passado, né? O sentimento, por exemplo, nossa, você é coitado, eu não vou, eu vou agora fazer tudo para você. Você já perguntou para uma pessoa com deficiência, por exemplo, o que ela passa, né? Se ela quer uma ajuda, né? Então, são muitas concepções que destoam, né? E a gente, obviamente, como humanos, precisamos sempre estar atentos a isso também. Pois não, Mônica? Era só para complementar, né, que eu acho que você colocou, que na verdade não que a gente não deixe de ter compaixão pelas pessoas, mas eu acho que é pensando, Dedé, numa perspectiva, como o professor Edson falou, de pensar a pessoa com deficiência como sujeito de direitos, né, como a gente percebe toda e qualquer pessoa, né, que tem direito a ter acesso a tudo aquilo que necessita, né, porque às vezes quando a gente pensa na perspectiva da compaixão, a gente pensa numa perspectiva de ajuda, né, e não como um sujeito que tem seus direitos e que seus direitos precisam ser garantidos, né, eu acho que a gente precisa pensar nessa perspectiva para a construção das políticas públicas, né, e para a efetivação de uma educação de qualidade para essa pessoa, né, seja qualquer que seja a pessoa, né. Com certeza. Acho que você é muito feliz, Mônica, ao falar sobre isso, porque a gente percebe que no decorrer da história da humanidade, né, tem diversos fatores que contribuíram para que a gente tivesse uma política, por exemplo, né, uma legislação que possa amparar essas pessoas, né, como pessoas, sujeitos, né, cidadãos de direitos, de fato, né, e deveres também, certo? Então, seguindo aqui, já também, no período da Idade Média, né, tinha algumas predileções, ou às vezes até umas concepções de que existia uma predestinação divina, sendo esse sujeito digno de boa ação da sociedade, entre aí o assistencialismo algumas vezes, né, como também o deficiente passava agora a conviver na sociedade, né, sendo assistido com alimentação e sendo, algumas vezes, no sentido dos deficientes mais pobres, né, a gente podia ver que eles eram alvo, né, de, por exemplo, trabalhar em um circo, né, ser diversão, entre aspas, para outras pessoas, né, para rir, né. Até mesmo a gente pode ver uma concepção muito distante. Não sei se vocês já chegaram a perceber, hoje não, né? Hoje está sendo modificado cada vez mais esse processo, mas geralmente quando existia uma pessoa surda, né, no bairro, na comunidade, ele era tido como louco. Algumas pessoas começavam a rir, outras pessoas tinham medo, né? Então, eis aí um processo que foi sendo ressignificado, né? Uma curiosidade que a gente traz aqui, por exemplo, nessa imagem do rei Luís, né? Em 1214, 1270, que ele foi um dos primeiros a criar um hospital voltado para pessoas cegas, né, que eram atingidas das cruzadas ainda, né, as pessoas que ficavam debilitadas por N questões, né, que geralmente nas cruzadas eram, como é que eu posso dizer, esmagados os olhos,
né, dessas pessoas, e elas precisavam de cuidados. Então, o rei Luís, né, ele criou um dos primeiros hospitais considerados na história para pessoas cegas, né, que se chama o Cans Van. Não sei se pronuncia certo, tá, gente? Não tem o domínio do francês aí. Então, vamos lá. Então, depois do Renascimento aí, né, a gente pode perceber que tantos impactos da medicina, as pessoas com deficiência, principalmente intelectuais, né, foram começando a ganhar uma maior atenção. Mas houve aí um aspecto que foi modificado. Além da incapacidade de ser considerado divino ou profano, né, hoje, nesse momento aí, ó, na verdade, hoje é ótimo, né? Nesse momento, a gente passou a ver o deficiente enquanto doença, né? Então, através do avanço da medicina, passaram-se a compreender esses aspectos enquanto doença. Então, principalmente a doença, né? A questão da deficiência, perdão, a deficiência intelectual, ela passou-se a ser alvo de doença, né? De patologia. Então, muitas vezes foram criados diversos asilos, né, para as pessoas com deficiência intelectual. Então, aí, a gente tinha um caso muito estranho, né, em relação à própria consideração do que seria deficiência, né? Então, passou-se a ter uma ideia de doença. Bem como também a questão da Revolução Industrial, por exemplo, foi um fator que impactou demais esse processo. Então, mais uma vez, o capacitismo, né, entrou em cena, né, fazendo com que as pessoas que não conseguiam produzir, por exemplo, dentro das empresas, né, do Fordismo, do capitalismo em si, como um todo, as pessoas que não conseguiam produzir eram também consideradas como incapazes, e necessariamente, nesse sentido, eram excluídas, né, desses papéis sociais. Tá? Então, nesse sentido, eu trago aqui somente algumas considerações em relação a essas concepções, né, que foram mudando de acordo com a história, e a gente percebe que a pessoa com deficiência passou por várias questões, né? Então, é sempre muito importante que a gente tome, né, ciência desses processos, que impactaram demais e que algumas vezes ainda estão imersos, né, nos nossos discursos, nas nossas falas, nas nossas opiniões em relação à pessoa com deficiência, por exemplo. Certo? Até aqui, gente, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, gente, até aqui? Acredito que sim, né? Ok. Então, a gente tem alguns marcos importantes, né, principalmente a criação de dispositivos na nossa sociedade, que foram especiais, né, foram importantes, na verdade, para a educação especial. Tá? Então, trago aqui alguns aspectos, alguns órgãos, principalmente, que fizeram um grande impacto na educação especial como um todo, né, não somente no mundo, mas aqui também no Brasil. Tá? Primeiramente, em 1620, a gente já teve uma proposta, né, de educação para surdos, né, na França, inicialmente, principalmente com Edouard Lepé, né, e outros profissionais que fizeram um processo de educação de surdos, por exemplo. Né? Aí a gente tem uma imagem do lado esquerdo, né, de Lepé, e essa escola que existe até hoje, né, na França. E aqui também foi criado na França, né, a França realmente tem um caráter muito mais voltado para a educação especial, a gente percebe muitas iniciativas começadas por lá, que foram até mesmo copiadas em muitos outros países, como aqui no Brasil, que a gente tem aí, por exemplo, o Instituto Real de Cegos, né, na França, que a partir de 1784 já fazia grandes trabalhos em relação a tanto a educação, né, quanto esse processo de acolhimento da pessoa com deficiência visual. Tá?
Já no Brasil, hoje a gente tem o Instituto Benjamin Constant, que antigamente era conhecido como Imperial Instituto de Meninos Cegos, tá? Que em 1854, ainda na época do Império, né, a gente tinha uma valorização dessas pessoas com deficiência. Obviamente, no início era mais para as famílias ricas, né? Por exemplo, um caso curioso até do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que a gente vai ver, a gente tinha, por exemplo, um grande apoio, né, de Dom Pedro, porque ele tinha familiares com deficiência. Né? Então, nesse sentido, a gente já percebe que o acesso à educação já era muito limitado nesse sentido. Né? Então, essas pessoas que estavam aí na família, né, foram pessoas que ajudaram nesse processo. Né? Tanto é que a gente sempre faz aquela pergunta, e uma coisa que está muito ligada, né? Você tem algum familiar, por exemplo, surdo, né? Você aprendeu Libras para se comunicar com esse seu familiar, né? Aí, às vezes, a gente tem a relação de significância, né, Geisa? Às vezes, assim, seu familiar é isso por isso que você fez, né? Às vezes, não necessariamente, né, Geisa? Com certeza, professor. Vai muito além desse contexto familiar. Quem gosta dessa área, vai muito além. Então, mas perguntam, sim, por que você escolheu essa área? Né? Exatamente. Por que você trabalha nessa área? Por que você está fazendo isso? Por que você fala tão bem Libras? Se comunica tão bem? Pois é, ó. Se você falar muito, você acaba... você já percebeu, né? Você está falando e daqui a pouco você começa a... Exatamente. Olha aí, ó. Estava falando sobre ele e hoje, ó, agora a gente tem nesse slide, né, uma foto do INES, né, que a gente chama, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que foi criado em 1857, né, e esse instituto foi muito importante para que a gente tenha uma educação de surdos hoje no nosso país, né. A gente percebe que o INES teve, né, foi um pioneiro, na verdade, nesse processo de educação de surdos, né, em que a gente tem métodos franceses, inclusive a própria língua brasileira de sinais, ela é baseada na língua francesa, justamente com as ideias de Lepé, né, com várias pessoas que trabalharam na educação de surdos, que trouxeram aqui para o Brasil, ajudando nessa concepção e criação da língua brasileira de sinais. Então, aí já temos uma importância também que esse instituto trouxe para o nosso país. Assim como também, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre as APAES. Já ouviram falar sobre a APAE? Sim ou não? Tem alguém aí? Ou estão assistindo a aula de filosofia? Estou brincando. Pronto, perfeito. Então, a APAE, né, que significa, né, um acrônimo, na verdade, é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, tá? Em que a educação especial deu um boom, por exemplo, a partir dos anos 50, 60, né? Começou-se muitas iniciativas, principalmente um destaque em sociedades, né, filantrópicas, como a Pestalozzi, né, que teve, a partir de 1945, um boom e também uma maior atenção, porque ainda não existiam políticas que, de fato, contribuíssem para a educação especial no nosso país. Então, instituições como a Pestalozzi, né, fizeram esse papel de assistenciar esses alunos, né, essas pessoas com deficiência em nosso país. Então, a gente começa um maior engajamento, né, da educação especial, principalmente no Rio de Janeiro, e esse movimento foi se espalhando durante o decorrer do tempo, né, para o nosso país como um todo. Tanto é que a gente pode perceber que as APAES, né, contribuem demais nesse processo, né, de acolhimento, de percepção das pessoas com deficiência, e com certeza contribuem até hoje, né, nesse processo. Desde 1954, quando a gente teve a nossa primeira aqui no Brasil. Então, temos alguns pontos que precisam ser considerados, né? Principalmente
no século XVI, em que os médicos e pedagogos eles começaram a pensar em alternativas pedagógicas para esses alunos, né, com deficiência. Sempre quero frisar, né, que a gente começou uma iniciativa que era muito paralela, né, enquanto a educação existia, por exemplo, muitos processos da educação ocorriam de uma forma parece que paralela, né, à educação especial. Então, nesse sentido, foi uma iniciativa, principalmente de médicos e pedagogos, que tiveram esse papel de tentar perceber, principalmente nas pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, né, que eles poderiam aprender de determinada forma. Então, isso aí foi sendo visto como possibilidade pedagógica, né, para outras pessoas, para, assim, nós termos a constituição do que seria uma educação especial de fato. Então, como eu falei, né, acontecia em paralelo, e também, a partir da década de 50, a gente já teve muitos movimentos sociais que também defendiam a educação especial no nosso país, né. Conforme Mendes, a gente tinha, no início, um processo de segregação, né, basicamente, juntavam os alunos com deficiência em um único nicho, né, para ser trabalhado aí com eles, mas a gente vai ver no decorrer da história da educação especial que também houveram mudanças significativas em relação a isso, tá? Até aqui, gente, tudo ok? Todo mundo calado, aí eu acho assim, estão assistindo a aula da professora de filosofia, né? Tô brincando, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu trago aqui algumas considerações em relação à educação especial, especificamente no Brasil, né? A gente viu uma trajetória tanto da humanidade em relação à deficiência, a concepção que eles tinham, né, que nós tínhamos em relação à pessoa com deficiência, vimos um pouco da educação especial de forma geral, e agora eu trago um pouco de alguns detalhes em relação à educação especial no Brasil em si, tá? E para quem tiver mais dúvidas, né, além de nos procurar, também temos um material disponível, né, na biblioteca no Moodle, né, dentro da unidade 1, a gente tem o nosso livro base, que vai ser usado e destrinchado, né, durante as unidades que a gente está trabalhando aqui, certo? Que vocês podem ter mais informações. Principalmente em 1957, né, a gente começou a ter campanhas, né, em relação às pessoas com deficiência. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, né, de algumas campanhas, como, por exemplo, a campanha para a educação do surdo brasileiro, campanha nacional da educação e reabilitação do deficiente da visão, né. Um fato bem interessante que eu consegui, esse cartaz, né, ó, diz aqui, ó, criança ou adulto, qualquer mudo falará. Leve a professora especializada, ele aprenderá pelos meios modernos de ensino. Ela o tornará feliz, né? Então, aí, ó, já temos uma distinção, né, em relação à própria educação de surdos, por exemplo, aqui no nosso país, através de uma campanha do MEC, inclusive, tá, ó, em que, nesse sentido aqui, a gente já tinha alguns passos, né, voltados para essa especificidade. Então, a gente pode aí ter um momento importante, né, para a educação especial no nosso país, a partir de 1957, por exemplo. Obviamente, a gente já tinha os movimentos sociais, a sociedade pestalozzi, né, que desde 1945, que também já estava trazendo esse processo, e ainda faltavam, né, elementos que pudessem trazer um marco legal, né? Aqui eram apenas campanhas promovidas pelo Ministério da Educação, mas ainda não existiam leis, por exemplo, que garantissem o acesso do aluno com deficiência na escola, né, ou o próprio atendimento especializado, e dentre outros. Que isso daí a gente pode perceber que foram depois. Um marco também muito importante foi a criação do Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP, né, que vários países já tinham essa discussão em relação à integração dos alunos com deficiência, bem como
ainda no Brasil, a gente ainda está engatinhando, né, sobre o movimento de institucionalização da educação especial aqui no nosso país. Então, o Centro Nacional de Educação Especial, né, foi um passo muito importante para que a gente possa ter algumas legislações e até mesmo metodologias no nosso país hoje, tá? E, obviamente, depois de 1988, né, com a nossa Constituição, a gente passou a vislumbrar também a integração escolar enquanto preceito constitucional, preconizando o atendimento dos indivíduos, né, com alguma deficiência dentro da rede regular de ensino. Então, aqui, o acesso à educação pode ser prioridade para as pessoas com deficiência também, né, a partir da Constituição, e principalmente no artigo 208, que vocês podem consultar depois, que eu sugiro que vocês consultem, tá? Também a gente passou a ter um modelo de atendimento que foi denominado inclusão, né, que inclusive a gente está discutindo um pouco sobre isso, que nada mais foi do que uma reação contrária, né, ao processo de integração. Vocês percebam que a gente passou pelo momento de segregação, que basicamente deixava separado os alunos com deficiência, para o momento de integração, que seria basicamente você estar na mesma escola, mas ter classes separadas, por exemplo, para esse momento de inclusão, que seria hoje um dos modelos que a gente mais tem visto, né? Mais sendo recorrido, né? Que seria a inclusão escolar, a partir dos anos 90. Tá? Outro marco legal também, que foi muito importante, e vocês percebam, né, que o poder da legislação no nosso país é muito valorizado. Por exemplo, na França, né, um dos principais países a contribuir nesse processo de da educação especial, muitas vezes não existe uma lei em si, mas há uma consciência do povo em relação à importância, seja lá, por exemplo, da língua de sinais francesa, né? Então, aí, por exemplo, com a LDB, né, de 96, a gente começou a ter uma oferta maior em relação à educação, seja ela especial ou não, né? Nesse sentido, os serviços educacionais puderam ser ofertados também para esses alunos. Então, esse é um marco importante. E com isso, gente, nós podemos perceber que uma nova concepção, por exemplo, quando a gente volta o nosso olhar para a educação especial e a educação inclusiva, traz para o aluno essa ideia de conviver com a heterogeneidade, né? Com as diferenças humanas, né? A gente pode pensar e também considerar que a legislação atual sobre a educação especial, a educação inclusiva, ainda está sendo implementada, né? A gente percebe que tem muitas coisas que ainda precisam melhorar, mas quando a gente traça, né, um histórico sobre o que aconteceu durante todo esse processo, a gente percebe que ela tem muita história, né? Então, eis aí um processo que não começou de agora, né? A gente está vivenciando, inclusive formações como essa, por exemplo, para futuros professores, como vocês são, né, é um passo muito importante, investir na formação de professores para pensar nesse aspecto da educação especial e da educação inclusiva, né? A gente precisa pensar na escola, no ambiente escolar, como um espaço plural, né, que tenha as nossas diversidades atendidas, né, tenha oportunidade, garantir equidade para as pessoas, né, sejam elas com deficiência ou não, e, obviamente, existem muitos outros desafios ainda a serem implementados, né. Uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, é o atendimento educacional especializado, né, que é uma ideia maravilhosa, porém, ainda existem muitos percalços para que ele seja constituído de uma forma que contemple plenamente essas pessoas com deficiência, né. Então, nesse sentido, gente, eu gostaria de saber se resta alguma dúvida, se eu posso esclarecer algum ponto. Doutores, teve alguma pergunta no chat?
Não, até agora não. Só algumas considerações daquelas lá iniciais, né? A gente fez algumas perguntas e o pessoal foi só complementando. Show de bola. Então, gente, aqui são algumas referências que a gente usou para essa apresentação. Lembrando que temos o material disponível, né, no sistema, e eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado essa aula. Nesse sentido, eu gostaria somente de dizer que eu vou disponibilizar ainda hoje, né, um quiz para vocês fazerem durante a semana, né, um quiz no formato de talk show. Então, bem show do milhão, sabe? Para vocês responderem em relação a essa apresentação aqui, sobre essa aula. Quem leu o conteúdo e também assistiu essa aula vai conseguir responder, tranquilamente. Eu vou projetar aqui só para vocês darem uma olhada, tá certo? Só para deixar um pouquinho de curiosidade. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estou vendo. Sim. Pronto, perfeito. Olha, que pergunta se tem Kahoot hoje. Hoje não. Lá, então, Bem, gostou, viu? Oi, viu? Gente, o formato aqui, do show do milhão. Vamos tentar responder uma pergunta, pode ser? Olha, tem tempo. Você pode fazer várias estratégias aqui, tentar ganhar em relação ao tempo. Vou deixar só a primeira questão, só para vocês verem como é, tá? Preparem-se. Em que período histórico as pessoas com deficiência intelectual e criminosos eram considerados como possuídos pelo demônio e excluídas do convívio social? Eita! Vocês percebam que tem, você pode aumentar a pontuação 2 vezes, pode reduzir as respostas 50-50 ou um tempo extra. Vou colocar aqui, Certo? Aqui, a gente já vai seguindo o jogo, tá certo? Então, vocês podem já, ver aí a pontuação, coloquem o nome de vocês para eu saber o ranking, tá? Depois. É só uma parcela aí para vocês verem. Tudo relacionado à nossa aula de hoje, tá bom? Bem, gente, então eu acredito que se não restam mais dúvidas, né, a gente finaliza a nossa aula de hoje por aqui. Lembrando que os nossos próximos encontros serão às sextas-feiras, das 17 às 19, tá? Mas, obviamente, a gente vai reduzir um pouquinho para não deixar tão atropelado para vocês. Tá ok? Então, acho que é isso, né? Uma boa aula para quem tiver ainda. Uma boa noite para vocês. E lembrando que é a partir da próxima sexta, não essa agora, não essa de amanhã, tá? Na próxima semana. Tá certo? Boa noite, muito obrigado, tutores, pela presença e participação. Boa Boa noite. noite. Tchau, gente. Se precisarem de ajuda, podem procurar a gente. Estamos à disposição. Muito bem. Ok.